seja bem-vindo ao Toda Beleza. E o assunto de hoje vai ser sobre saúde bucal. E para isso, eu trouxe essa lida, que é a doutora Larissa Alegre. Tudo bem, Larissa? Oi, tudo bom? Muito prazer, bem? Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde bucal aí para o pessoal aprender um pouco. Isso mesmo. E você, né, Larissa, estava falando para mim que você é especialista em canal, né? Isso. A minha especialidade é endodontia. Eu sou cirurgia dentista endodontista, que é quem faz a parte de canal. E ao longo da nossa conversa aí eu posso explicar um pouquinho o que é quais são os procedimentos que a gente faz em relação ao canal. Vocês têm alguma dúvida? Vamos começar pelo básico, mais fácil, né? Eu acho que assim, né? Todo mundo de casa tem um pouquinho de dúvida. Acho que o principal é se dói, né? Sim. Quando você fala em canal, todo mundo já entra em desespero, já. Sim. Ai, meu Deus, vai doer. E assim, todo mundo sente dor. Como que funciona essa parte? Não, na verdade, não é todo mundo que tem o sintoma da dor. O sintoma da dor, ela existe e na maioria das vezes tem relação com o canal mesmo, mas não é todo mundo que tem problema de infecção no canal que tem o problema da dor. Na verdade, o canal todo mundo tem, porque ele é uma parte do dente. A parte interna da raiz, o miolo da raiz, é um miolo oco, onde fica inervação, onde passa corrente sanguínea. Todo mundo tem isso. Então, todo mundo tem o canal. Todo mundo tem o canal. Então, a gente tem o canal saudável, que tá ali, tá passando a raiz, no miolo da raiz do dente. Então, dentro do dente, dentro da raiz tem uma parte oca, dentro dessa parte oca fica a inervação, corrente sanguínea, e aí ali dentro, quando a gente tem uma contaminação, essa parte oca, que a gente chama de parte viva, de polpa do dente, ela começa a morrer, a necrosar, começa a ter uma inflamação, uma infecção, ela começa a morrer. Quando começa esse processo de necrose da polpa, a gente precisa tirar essa polpinha para limpar, lavar e fazer com que esse dente fique saudável de novo. Então ele fica um dente sem polpa, um dente morto, mas um dente vivo, um dente morto, mas um dente saudável para a pessoa continuar com ele na boca em função para mastigação e etc. Olha que interessante isso. Então, mas aí quando você fala em dente morto, porque perde a inervação naquele... Perde a inervação naquele dente que a gente trata, porque geralmente o canal ele pode acontecer por vários fatores. A necessidade do tratamento do canal, ele pode acontecer por vários fatores. A maioria deles é por cárie. Então, geralmente você tem uma cárie pequena na superfície do dente, essa cárie vai se desenvolvendo, vai aumentando, aumentando. Quando ela chega no miolo do dente, na polpa, na parte viva do dente, na inervação, ela acaba contaminando essa inervação. Então, quando ela contamina a inervação, ela começa um processo de necrose, essa inervação morre. E aí a gente tira essa parte que está suja, desgasta um pouco onde ela ficava alojada ali, lava e veda com material sintético. Então, fica um dente saudável de novo. O próprio corpo, a gente não consegue ter controle de zerar todas as bactérias de dentro do dente. Mas a gente faz um protocolo que é provado cientificamente que é eficaz, e aí o próprio corpo da pessoa dá conta de finalizar a eliminação das bactérias e a gente tem um dente saudável de novo aí na boca para viver o resto da vida. Olha, muito interessante. Sem infecção. E assim, a pessoa que realiza esse canal, ela pode precisar realizar novamente esse canal no mesmo? Pode. Mesmo estando morto ali, pode precisar? Pode precisar. Na verdade, o que acontece é que tem uma contaminação da polpa. Então, a gente tira ela, limpa, lava e veda com material sintético. O dente da pessoa que fica exposto na boca, ele continua ali. E é o dente, o esmalte, que pega a cárie. Ou pode ter cárie também na raiz, mas geralmente no esmalte. Então, se ela tiver um processo de cárie novo, depois do canal já ter sido tratado, essa cárie vai começar a se desenvolver e pode atingir o canal que já foi tratado anteriormente. Aí a gente precisa de um retratamento, remover o que foi feito, lava, limpa de novo e veda tudo outra vez. O ideal é que ela faça consulta a cada 6 meses, que radiografe a cada 6 meses, para a gente poder enxergar se tem alguma cárie inicial. Quando tem alguma cáriezinha inicial, depois do tratamento já
pronto, a gente já remove essa cárie antes dela chegar de novo na parte interna e ter que retratar. Porque aí a gente começa a ter problema de desgaste excessivo do dente, o dente começa a ficar um pouco enfraquecido se trata-se muitas vezes o canal. Sim. Se tratar uma vez, a gente tem bastante recurso aí para deixar esse dente firme e sem abalar muito a estrutura dele. Agora, se começa a retratar muitas vezes, daí a gente começa a comprometer mais. Existe uma chance maior dela acabar perdendo esse dente, né? Nossa, aí já é mais grave, né? Sim, sim. E uma pessoa que, por exemplo, ela teve o canal ali e não foi tratar. Isso pode causar um risco, assim? Super. Alguma coisa grave para a pessoa, além da dor? Sim. Na verdade, a necessidade de tratamento, como a gente tinha falado, é uma infecção. A cárie, ela é uma bactéria. Então, é uma bactéria que começa a se desenvolver no dente. Quando ela atinge a parte do canal, tem gente que sente dor forte, aquelas dores insuportáveis e tal, e tem gente que não sente nada. Então, tem casos que a gente vai descobrir por acaso, porque radiografou um outro dente. Então, por isso é ideal a gente passar a cada 6 meses para radiografar e enxergar se tem alguma coisa ali, entendeu? Porque às vezes só de sintoma, às vezes a pessoa não sente nada. Uma vez eu peguei uma paciente que ela ia fazer uma quimioterapia, tinha descoberto um câncer há pouco tempo e ela passou só por rotina, ela não era minha paciente, veio indicada, me mandaram só pra gente avaliar como é que tá. Quando a gente radiografou, a gente descobriu que tinham 6 dentes com foco de infecção. Nossa. Isso aí acontece geralmente, não por cárie, geralmente quando a pessoa sofre um acidente, às vezes ela bate aqueles dentes da frente, ou algum trauma forte quando é esportista, que abalha a estrutura. Abalha a estrutura. Na hora não acontece nada, mas com o tempo começa a necrosar aquela polpinha mesmo sem a infecção por bactéria, e aí a gente precisa remover, limpar, porque começa uma infecção, como se fosse um corpo morto dentro do dente. Então a gente precisa limpar para cessar essa infecção. Então não necessariamente seria apenas pela cárie, então? Não. A maioria das vezes é pela cárie, mas muitas das vezes pode ser por trauma, pode ser porque a pessoa arranje muitos dentes. Às vezes a pessoa já tem uma restauração grande, uma polpa um pouco irritada ali por conta de ter mexido naquele dente, mas ainda não virou caso para tratar o canal. E aí, se ela aperta muito os dentes, se ela trava muito a mordida, ou se ela tem uma pancada, alguma coisa naquele local, a gente pode ter uma necrose da polpa e virar uma infecção e aí sim é necessário o tratamento para a gente não perder esse dente. Muito interessante isso, né, gente? É um assunto, assim, que hoje em dia muitas pessoas, né, precisam realizar o canal. E nem sabem. É verdade mesmo. Quando a gente está saudável, não tem problema, porque... Não tem problema, não. É um foco de infecção que existe ali, mas o seu corpo consegue dar conta de te manter saudável. Às vezes, quando a gente perde, cai um pouco, baixa a imunidade, a gente tá um pouco doente, ou que nem essa minha paciente ia fazer uma quimioterapia, ia cair a imunidade, aí essa bactéria aparece, porque aí o seu corpo não dá conta de manter tudo em equilíbrio. E aí é onde começa o problema. É verdade mesmo. Gente, olha, o papo tá muito bom, mas Larissa, eu vou chamar um breve intervalo. Não saiam daí que já tem mais dicas aqui pra vocês. E o Toda Beleza volta já. Olá, o Toda Beleza está de volta e o assunto de hoje é sobre canal, saúde bucal. E a doutora Larissa estava aqui explicando pra gente, né, como que funciona essa parte do canal, né, Larissa? Isso. E assim, é uma coisa muito interessante porque muita gente não tem noção de como que forma o canal. Isso. É muito legal quando tem esclarecer indicação, isso pra quem tá em casa. né? Verdade mesmo. E assim, aplica anestesia durante o procedimento? Como que funciona essa parte aí? Ótima. Não, isso é uma pergunta ótima, porque todo mundo chega desesperado, porque antigamente as experiências com o tratamento de canal não eram muito boas, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um monte de amparo de tecnologia. Nem canal tinha, né? Eles já extraía o dente. Exatamente, já não dava nem chance para tratar. Não. Mas hoje a gente tem bastante amparo aí de tecnologia, bastante
bastante amparo de motor, Sim. localizador, que são uns equipamentos que a gente usa para fazer com que esse tratamento seja mais seguro, mais eficaz também, que a gente tenha uma qualidade de tratamento melhor do que antigamente e mais rápido. Sim. E em relação à dor, a gente tem um monte de variável de anestésico aí que pode ser usado para isso, então dor não é mais o problema. Nossa, isso é bom, né? Não é o gente? problema. Então, geralmente o que acontece é, se a pessoa não faz controle de 6 em 6 meses, ela pode ter dor porque ela pode ter um caso que está desenvolvendo ali e o dente doer, e aí a gente precisar intervir nesse dente que doeu. Agora, se ela já está em tratamento, é raríssimo os casos em que a pessoa sente um pouco, às vezes sente depois de finalizado, uns 2, 3 dias, que eu falo que é como se fosse um pós-cirúrgico, né? Então, você operou um braço, esse braço vai ficar delicadinho por uns dias, uma semana, às vezes, até ele zerar o problema. Então, com o dente é a mesma coisa. A gente faz uma cirurgia e aí resolve ali, a cirurgia é só o nome, não é pra assustar ninguém, pelo amor de Deus. Uma cirurgia dentro do dente, limpa. E aí a gente espera ele se recompor para ele zerar, mas nada de dor forte. Hoje já a gente, graças a Deus, tem bastante recurso para não sofrer. Isso é bom, graças a Deus. Mas olha, assim, eu vejo que teve um caso na minha família, né? Até posso falar que foi do meu irmão e ele inchou o rosto inteiro dele e ele nem pôde fazer o canal. Na hora? Na hora, ele teve que tomar um antibiótico e tudo mais para poder... Quando chega quando chega nesse estágio, é porque já tem uma infecção ali evoluindo há algum tempo e a pessoa não percebeu, não teve dor, não teve nada. E aí chegou... Os sintomas, geralmente, do canal ou dá um inchaço grande, igual você tá relatando aí, e a pessoa, às vezes, da noite pro dia, acorda com o rosto inchado. Sim. Às vezes, aparece um pontinho de secreção, como se fosse uma espinha na pele, aparece na gengiva, bem em cima ou embaixo, dependendo de qual dente que tá com problema, que a gente chama de fístula. É por onde drena uma secreçãozinha da infecção. Então, geralmente, essas pessoas, elas não têm sintoma, porque fica aquela secreção que junta, drena por essa espinhazinha que fica na gengiva, por essa fístula, e aí a pessoa não sente nada, porque não tem pressão, não tem nada. Sim, e passa batido. Dor. Às vezes eu recebo paciente que fala, não, faz mais de ano, às vezes aparece, daí some, daí 2 semanas depois aparece de novo, e daí some. E aí a pessoa não sabe que isso é um processo infeccioso do dente. Sim. Então a gente tem que ficar atento. Pode irradiar para outra parte? Pode, é uma bactéria que está em circulação aí na corrente sanguínea, né? Então, foi o que a gente falou antes, enquanto a gente está com a imunidade legal, muitas vezes o corpo consegue combater isso e você vive normalmente. A hora que tem uma queda de imunidade por alguma doença, por algum problema, aí a gente começa a sentir a bactéria aí no organismo. Infecção, né? Às vezes não só no dente, ela pode parar no coração, pode dar uma endocardite, pode parar no cérebro, pode parar em um monte de lugar e dar problemas sérios aí de saúde, às vezes irreversíveis. Por isso que, né, tem que buscar um profissional qualificado de preferência, né? Sim. Porque tem que ter especialidade nessa parte, não é, Larissa? Todo cirurgião dentista pode fazer canal, mas não deve. Porque hoje a gente já sabe que existem muitos recursos, os materiais hoje estão muito de fácil acesso. Então, qualquer dentista recém-formado, que não é especialista, no caso, consegue comprar esses materiais. Mas para aplicar esse material no tratamento, a gente tem que ter bastante conhecimento, porque senão acaba fraturando o material lá dentro do dente, acaba tendo um monte de processo que, se acontecer na minha mão, eu vou saber resolver. Mas se acontecer na mão de alguém que não está habilitado para trabalhar com isso o tempo todo, vai com certeza causar uma dor de cabeça aí para o paciente. Isso em qualquer área, né? Em qualquer área, exatamente. Tem que ter uma especialidade, tem que buscar se especializar, sempre buscar as novas tecnologias, né? E tudo isso vai um custo, vai tempo. Exatamente. Isso aí, muito bom. Muito bom. E, Larissa, você também faz a parte de implantes, né? Então, na verdade, eu não trabalho com a parte de implantes, eu faço a parte de reabilitação sobre dente. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho qual é essa diferença, porque as pessoas confundem muito
que é implante e o que é prótese sobre dente. Quando a gente trata o canal do dente, a gente tratou a raiz do dente. E aí, muitas das vezes, a gente perde a coroa, que é essa parte que fica exposta aqui para fora na boca. Então, a raiz fica dentro do osso, a gente não enxerga. Muitas das vezes, a pessoa acaba quebrando o dente, acabou tendo algum problema desse tipo, e a parte externa, a coroa, acaba sendo perdida. Aí que entra, qual é a diferença entre implante e prótese sobre a raiz? O implante, ele substitui a raiz. Então, se a gente quebrou o dente, mas a raiz está lá dentro do osso, a gente não enxerga, mas se ela está lá dentro, legal, e a gente consegue tratar o canal dela e deixá-la saudável de novo, a gente consegue usar essa raiz para colocar um dente feito de cerâmica, de resina. Então, dá para reaproveitar aquela raiz que está ali dentro. Que está ali dentro. A gente trata o canal dela e reaproveita. Às vezes, não dá para reaproveitar. Às vezes, essa raiz trincou, às vezes a gente está com algum problema mais sério. Aí a gente precisa extrair essa raiz, remover essa raiz. Quando a gente remove a raiz, fica só osso. E aí a gente precisa do implante para poder reabilitar onde a raiz foi extraída. Ah, muito interessante isso. E você estava falando, né, que quando tem a raiz, geralmente é quando quebra mesmo, porque quando você vai tirar um dente, a raiz sai junto, Se você extraiu um dente, a raiz não existe mais, ela veio junto. Agora, se ele quebrou, muitas das vezes a raiz se manteve lá dentro, a gente consegue usá-la para fazer um dentinho sobre aquela raiz. Aí é muito melhor até para a pessoa, né? Bem melhor, O implante, ele é ótimo quando a gente não tem mais opção, né? Quando a gente não consegue mais reabilitar essa raiz aí. Mas se ela tá ali legal, a gente consegue usar para tratar o canal e colocar uma coroa aí em cima. Ai, muito bacana. Gente, vou chamar um breve intervalo de novo. Larissa, não sai daí que já vai ter dicas para vocês de cuidados em casa. E Toda Beleza volta já. Olá, o Toda Beleza está de volta e a doutora Larissa estava aqui falando pra gente sobre canal e agora ela vai dar dicas para vocês que estão em casa sobre os cuidados em casa, né, Larissa? A gente vê muita coisa hoje na internet e nem tudo é real, né? Sim, muita informação falsa, fake news, né? É verdade mesmo. E tem aquelas coisas, bicarbonato, carvão ativado. Quais são os cuidados que você indica para a pessoa ter em casa? E essas coisas funcionam mesmo? Sim, vamos lá. Na verdade, essa parte de carvão ativado, dessas coisas, eles vêm com uma tentativa de clareamento do dente. Qual é o perigo? O desgaste. Porque o carvão, ele é abrasivo. Então, tudo que é abrasivo, ele desgasta superfície. Então, por que ele clareia um pouco? Porque quando você escova, ele acaba desgastando um pouquinho a superfície que está amarelada, com amarelamento mais do dia a dia mesmo. E isso aí pode ir causando dano de desgaste excessivo se você usar todos os dias, em uma frequência alta e por longo tempo. Pode causar danos ali no dente da pessoa. Pode causar. A pessoa tem que tomar muito cuidado sempre que for usar pasta de clareamento que vende na farmácia ou esses produtos que compra pela internet, de ler qual é a composição do produto, porque a maioria deles é por abrasão. Então eles clareiam porque eles dão uma desgastadinha no amarelado que está na superfície. E isso não é saudável. E isso não é legal, porque a gente começa a ter um desgaste excessivo aí do dente, daqui a pouco a pessoa está com sensibilidade. E a longo prazo. A longo prazo, a gente perde muita camada de esmalte, que é o tecido mais superficial do dente, e aí a gente começa a ter problema com a qualidade da saúde mesmo. Então, tanto da pessoa ficar sensível à temperatura, quanto de agressão pulpar também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de querer clarear. Clareamento é no consultório, com o dentista, com um gel clareador ideal. Cada dentista vai escolher para o seu paciente qual é a porcentagem do gel ideal.
Tem gente que fala, eu quero o gel mais forte que tem porque eu quero que clareie muito. Às vezes esse gel não vai fazer tanto efeito, não tem tanta diferença, Sim. Isso é muito por indicação, entendeu? Ou às vezes a pessoa tem muita sensibilidade. Exatamente. Eu mesma já cheguei no consultório e falei assim, eu quero mais forte. Exatamente, eu quero mais forte, quero sair daqui com sorriso branco. Exatamente, e usou um dia, pronto, você já não aguenta mais a sensibilidade, então, não é? Isso aí tudo a gente vai adaptando, cada paciente tem uma indicação. Então, clareamento que compra na farmácia, bisnaguinha, aquelas tiras de colocar no dente, aquilo ali ou é uma maquiagem, porque existem algumas pastas que elas vêm com pigmentaçãozinha um pouco azulada, que quando você passa o azul, que não é azul, a gente não enxerga, mas quando a gente passa essa pigmentação azulada no dente, ele dá uma maquiada e dá uma sensação de branco. Shampoo azul. Isso, shampoo roxo. Dá uma sensação de que o dente tá mais claro. E aí, esses assim são indicados. Quero ir numa festa, então eu vou usar essa pasta pra dar uma clareada. Agora, toma cuidado pra não usar pasta abrasiva. Pasta que corrói o dente, que desgasta a parte externa do dente. Porque aí a pessoa pode ter problema futuramente, se começar a usar com frequência. E o bicarbonato, né? Porque esse daí a gente vê muita coisa também na internet com bicarbonato. Então, pra uso em casa, tá? Pra ficar seguro para todo mundo, para usar em casa, é pasta, fio, enxaguante bucal, legal, mas eu tenho até medo de indicar. Esse dia eu estava conversando com uma colega sobre isso. Eu tenho medo de indicar um enxaguante porque as pessoas acham que o enxaguante, ele substitui o uso da escova e pasta. Então eu tô trabalhando, tô com pressa, vou fazer um bochecho e vou embora. Não, ele não substitui. O que limpa é o atrito da escova no dente, entendeu? Sim. Então, escova macia, de cabeça pequena, para você não ter ânsia na hora de escovar os dentes do fundo. Pasta dental, tudo que tem flúor é bom. Hoje existem pastas que prometem o mundo, mas se você usar uma pasta que tem flúor, já é legal, você já consegue manter uma saúde bucal legalzinha. Fio dental, esfregar o fio entre um dente e outro, tira o fio, lava bem, ou troca o pedaço do fio antes de ir para o outro dente, senão a gente fica transferindo sujeira de um para o outro e não resolve muito ninguém. E fio dental as pessoas acham também que não tem que passar todo dia, não é assim. E é onde mais aparece o problema de cárie, que acaba virando canal. Porque é entre um dente e outro, e aí a pessoa não consegue limpar com escova, porque a escova não entra ali. É muito juntinho, Muito juntinho, e aí a pessoa também não usa fio, aquela bactéria fica ali alojada, começa a dar cárie e ninguém enxerga, porque é no meio dos dentes. Quando vai perceber é porque tá com dor, porque tá com uma sensibilidade forte, e aí na maioria das vezes já tem que tratar o canal. Então o fio, ele é uma ótima prevenção aí para esses casos de que a gente chama entre um dente e outro, né? Para conseguir limpar bem entre um dente e outro. Então vamos escovar bem os dentes, né? Passar fio dental. Pode usar o enxaguante, mas não substitui a escovação. Por favor, né, gente? Imagina, daqui a pouco todo mundo começa a passar o flúor, ninguém mais escova. Ninguém mais escova. E nesse momento que a gente está vivendo de rede social, de pessoas perfeitas, de aplicativos que clareiam os dentes, não é? As pessoas vêm buscando muito essa parte estética. Às vezes chega no consultório desesperado para alinhar, colocar lente de contato. É um padrão de beleza que não existe. Que não existe, mas que a gente precisa, antes de tudo isso, cuidar lá da infecçãozinha, cuidar do que vai ser o alicerce, do que vai ser a base para manter uma estética legal. A estética acaba sendo um trabalho de finalização do tratamento, entendeu? Com certeza, não tem que ser o principal, né? Na verdade, primeiro da saúde. Às vezes até o objetivo da pessoa é que a parte estética aconteça logo, mas para isso a gente precisa cuidar. É aquela história de para fazer a casa, subir a casa, você precisa do alicerce. É basicamente isso. A gente precisa cuidar da raiz, cuidar do canal, deixar tudo sem infecção e aí começar a pensar na parte estética, tirar tudo que tem de cárie, de tártaro. Porque não adianta querer aquele dente branquinho também, de Photoshop, e aí, né, tem aquele monte de cárie. Um monte de problema por dentro. Não dá. Não adianta. E hoje em dia todo mundo busca mesmo essa parte estética. Não adianta. Não, ela veio para revolucionar mesmo. A estética há pouco tempo não era muito
muito forte, as pessoas Sim. vinham por um problema pontual. Hoje eu recebo bastante gente que nem tem problema, mas quer melhorar, porque acha que dá pra melhorar. Eu acho legal, Sim, uma sempre vontade, buscar melhorar é melhora a bom. autoestima, a pessoa fica mais feliz, Com fica certeza. sem vergonha de sorrir, mas a gente precisa cuidar de tudo pra isso aí dar para ser a finalização e ficar 100%. Verdade mesmo. Larissa, adorei nosso bate-papo Muito aqui. obrigada, eu também adorei vir Seja conversar um sempre pouquinho. bem-vinda aqui no meu programa. Obrigada, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Quer deixar seus contatos para quem está em casa? Quero. O meu consultório fica em Taubaté. Eu atendo na rua, a gente fala que é a rua do Clube TCC ali em frente ao clube. Super fácil, no centro da cidade. No centro, é Rua Conselheiro Moreira de Barros, número 159, no 3º andar, sala 33. Tá? Quer deixar o telefone também? Vou deixar, 3426-5237. Ai, muito legal, Larissa. Certo. Obrigada, espero que vocês de casa tenham gostado. Um beijo e até o próximo Toda Beleza.